Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Nesse vídeo, desejo lhes falar sobre Josué foge da idolatria ecumênica. E nós vamos tomar como base para a nossa reflexão Êxodo capítulo 24, versículos 12 a 14, Êxodo capítulo 32, versículos 1 a 10, e Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, e também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Fugir da idolatria. Nós fugimos de alguém que é maior do que nós. Nós devemos fugir da prostituição, fugir da idolatria também. Por quê? Porque a idolatria é maior do que nós. Nós não conseguimos vencer a idolatria se nós estivermos próximos dela. Então devemos virar as costas e fugir da idolatria. Fugir de tudo aquilo, de palavras de idolatria, de pensamentos de idolatria, de atitudes de idolatria. Devemos fugir da idolatria. E Josué fugiu da idolatria. Quando o povo de Israel ficou lá embaixo, aguardando a volta de Moisés, Josué, para receber a lei, as tábuas da lei, e Moisés demorava, então o povo fez um bezerro de ouro e começou a idolatrá-lo, dizendo que aquele bezerro de ouro seria o Deus que tinha tirado eles do Egito. Pois bem, Josué, por sua vez, escolheu ser servo de Moisés, estar ao lado de Moisés e subir o monte junto com Moisés. E então ele preferiu estar ouvindo a voz do Deus único e verdadeiro que tirou o povo de Israel do Egito e transportou para aquele lugar. E ele então fez isto. Josué preferiu então estar fugindo da idolatria. Agora, no final da vida de Josué, Josué reúne todos os anciãos, está em Josué capítulo 24, e ele faz uma retrospectiva de tudo aquilo que o Senhor Deus de Israel fez em favor daquele povo. Agora, já havia passado 40 anos e os incrédulos que não conseguiriam entrar na Terra Prometida porque tinha nas suas mentes um espírito de escravo, estes foram mortos durante toda a peregrinação, durante 40 anos no deserto. E agora surge uma nova geração e Moisés morre e Josué então assume o comando e para entrar e tomar posse da terra prometida. Josué, que era servo de Moisés, agora se torna servo do Senhor, substituindo então Moisés. Então, Josué escolheu servir a Moisés, estar ao lado de Moisés, estar ouvindo e conhecendo a voz do Senhor Deus de Israel. E quando então ele assumiu a sua posição de líder, ele então já conhecia a voz de Deus e ele então se submetia à voz de Deus e às estratégias que o Senhor Deus dava a ele. Então, o Senhor o usou para
desapossar muitos moradores daquela terra. Mas alguns ficaram, ou muitos ficaram ainda, para que pudesse ser como prova, um teste para que o povo de Israel decidisse se ia servir ao Deus de Israel, Todo-Poderoso, ou aos ídolos daquelas nações, ou eles iam deixar de adorar um Deus único, verdadeiro, servi-lo, ou iria se tornar ídolos, tornar ecumênicos junto com aquele povo, escolher aquelas ídolos e escolhendo aquelas ídolos daquelas nações que ali ficaram, iriam escolher as suas religiões, iam então ter pactos e aliança com essas religiões e esses ídolos. Mas então Josué, no final da sua vida, então ele faz um retrospecto em Josué capítulo 24, de tudo aquilo que o Senhor fez, toda a trajetória, toda a história de Israel, em poucas palavras. E depois ele diz o seguinte, olha só, depois ele diz no 24:14, agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Joga fora os seus deuses que servia os seus pais além do Eufrates. Joga fora os deuses lá do Egito e servia ao Senhor. E no versículo 15 diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele deixou claro ali, vocês escolhem. A decisão é de vocês. Vocês têm livre-arbítrio, livre escolha. A quem vocês vão servir? Aos deuses que seus pais, que Abraão, a família de Abraão, servia lá além do Eufrates, no Ur dos Caldeus, aos deuses daquelas nações, aos deuses do Egito, de onde eles haviam sido tirados. A quem servais? Vocês é que decidem. De repente, para vocês acham que não é bom servir ao Deus de Israel. Então, vocês escolhem. Agora eu e a minha família, porém eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, Josué escolheu, durante toda a sua vida, fugir da idolatria ecumênica, fugir da idolatria das outras religiões pagãs e estar servindo ao Senhor. Não somente ele, mas toda a sua família. Então, fuja de tudo aquilo que é idolatria. Quer seja por palavras, por atitudes, por decisões, qualquer coisa que tenha rastros de idolatria. Fuja. Faça como Josué, e Josué, no final da vida dele, junto com a sua família, ele continuou fugindo da idolatria e chamando o povo para o arrependimento. Chamando o povo para realmente servir ao Deus único e verdadeiro. Mas deixando claro que eles tinham o quê? Livre escolha, livre arbítrio. E cada um dará conta de si mesmo a Deus, cada um decide pela sua própria alma. Se alguém te levar para a idolatria, prefira estar com poucas pessoas, como Josué preferiu estar apenas com Moisés, servindo ao Senhor,
e durante toda a sua vida se tornar um líder e experimentar o sobrenatural de Deus, e no final da sua vida sair como vencedor e dizer, olha, se você fez um apanhado, falou a respeito desse Deus de Israel, que aconteceu, uma história, um apanhado histórico bem objetivo, e por fim disse, olha, vocês escolhem, vocês decidem a quem você vai escolher. Servir ao Senhor que tirou vocês do Egito com mãos fortes, braços estendidos, supriu as suas necessidades no deserto e os trouxe até aqui, deu vitória aos seus inimigos, ou servir aos deuses das outras nações, ou se misturar com as outras nações, ou se adorar a um sincretismo religioso, a um ecumenismo religioso. Então, faça como Josué. Fuja da idolatria ecumênica. Fuja. Você percebeu idolatria ecumênica? Fuja. Fuja para que você seja salvo, para que a sua alma seja salva, porque a idolatria é maior do que você. A idolatria é maior do que a mim. Então eu tenho que fugir. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar do nosso Deus. Televisão, internet, ídolos, enfim. Então fuja da idolatria. Fuja. Joga fora. Lança fora, se necessário for. Lança fora para que você adore ao Deus único e verdadeiro, que você experimente o melhor de Deus na sua vida, como Josué experimentou. Que Deus abençoe você, sua família e tudo quanto você administra para a glória de Deus, Pai.